Olá, pessoas do sexto ano, tudo bem? Eu sou a professora Eliette e hoje nós vamos estudar juntos uma classe gramatical em especial, o artigo. Nós vamos entender as definições, as flexões, que são as mudanças que essas palavras podem ter em determinadas situações, os usos que nós fazemos dos artigos e as relações de sentido que o artigo pode ter dentro das frases. Todo mundo pronto? Vamos lá! Primeiro, a gente vai pensar na seguinte expressão, classe gramatical. A gente sempre vê isso nos livros de português e ouve nas aulas também. Mas o que é mesmo classe gramatical? O que é isso? Vamos pensar sobre essa expressão. Vamos imaginar que todas as palavras da língua portuguesa, tudo que a gente fala, que a gente ouve, escreve e lê por aí, que estivesse tudo misturado e que a gente tivesse que estudar assim, tudo misturado e tudo ao mesmo tempo. Seria a maior confusão, não é verdade? Então, por isso que se pensou em separar essas palavras e colocar em caixinhas separadas, juntar em grupos de acordo com as características e com as funções que essas palavras têm. Como elas podem se relacionar entre si? E aí esses grupos com características e funções semelhantes, parecidas, foram colocados em caixinhas. Então, gente, classe gramatical é a organização das palavras em categorias, e essas categorias são pensadas de acordo com as características e funções das palavras. Dentre essas categorias está a que nós vamos estudar hoje, que é o artigo. Mas quando a gente abre a caixinha do artigo, surgem várias perguntas. O que é mesmo um artigo? Para que serve um artigo? Como usar o artigo? Qual o sentido que o artigo pode ter dentro da frase? Para responder essas perguntas, nós vamos fazer algumas reflexões hoje, certo? Vamos começar pensando na seguinte frase. A de Berenice chegou. Eu tenho aqui duas palavrinhas que eu posso escolher uma das duas para preencher esse espaço que ficou em branco aqui. A amiga de Berenice chegou ou a amigo de Berenice chegou. Nós não precisamos da aula de língua portuguesa para saber qual é a palavra que vai ocupar aquele espaço bem ali, porque já está internalizado na nossa mente, pelo uso que a gente faz da língua portuguesa no nosso dia a dia, quais palavras que nós podemos relacionar na hora de falar e de escrever as frases. O que não está internalizado é o nome da classe dessas palavras. É isso que nós vamos entender hoje. O que isso significa, professora? Significa que o artigo ele faz parte do nosso dia a dia. A gente usa ele nas nossas falas do cotidiano. A gente só não sabe categorizar, dizer qual é o nome e classificar. Tudo bem? Então vamos voltar para a nossa frase. Qual palavra ocupa aqui? De cara eu já sei que eu não posso dizer a amigo de Berenice chegou. Que estranho, né? O certo então é a amiga de Berenice chegou, porque eu sei que essas duas palavrinhas aqui, elas podem se relacionar. E aí o correto é a amiga de Berenice chegou. Tudo bem até aqui? Vamos seguir. Nós vamos compreender agora as relações estabelecidas entre o artigo e o substantivo. Gente, o artigo e o substantivo são melhores amigos. Eles sempre andam juntos. O artigo só anda com o substantivo. O artigo só acompanha o substantivo, certo? Todas as palavras que estão acompanhadas por um artigo, eu vou classificar como substantivo. Se eles são melhores amigos, eles precisam concordar. O que isso significa, professora? Que se o artigo está no feminino, obrigatoriamente o substantivo estará no feminino também. Se o artigo está no masculino, o substantivo estará no masculino também. Se o artigo está no singular, o substantivo estará no singular também. Se o artigo está no plural, o substantivo estará no plural também, certo? Olha a nossa lista que está aqui abaixo. A amiga, as amigas, um amigo, uns amigos. Gente, eles sempre concordam, eles nunca brigam. Quando eles brigam, alguma coisa está errada, certo? Foi o que aconteceu lá na nossa frase.
A amigo de Berenice chegou. Opa, não concordaram. Bem aí eles brigaram. Tá errado. Eu tenho que concordar. Eu tenho que estabelecer a relação entre essas palavras. E aí vem a dica. A concordância ela pode ser em número, singular e plural, em gênero, feminino e masculino. Todas essas palavras que estão do lado esquerdo da tela, elas estão no singular e do direito, elas estão no plural. Na parte de cima no feminino e abaixo no masculino. Percebam que a gente não pode misturar o singular com o plural, o feminino com o masculino. A gente tem a concordância entre eles. Eles sempre estão em harmonia, o artigo e o substantivo. Aí nós temos a nossa dica. O artigo e o substantivo concordam em gênero e número, certo? Se um está no feminino, o outro também está no feminino. Se um está no singular, o outro também está no singular. Tudo bem até aqui? Então, vamos adiante. Vamos perceber agora a diferença, se é que existe alguma, entre essas duas frases aqui. Berenice falou com a professora de matemática ontem e Berenice falou com uma professora de matemática ontem. Qual a diferença de sentido que a troca de uma simples palavrinha pode fazer, professora? Vamos lá. Será que significa a mesma coisa dizer que Berenice falou com a professora de matemática ontem e que ela falou com uma professora de matemática ontem? Vamos perceber qual é a diferença entre essas palavras. Os artigos definidos, eles indicam que os substantivos a que eles se referem já são conhecidos, são determinados. A gente já sabe de quem se trata. Olha aí o tiririca, eu já sabia, eu já sei de quem se trata, eu já sei de quem está falando. Mas os artigos indefinidos, eles indicam que os substantivos a que eles se referem são desconhecidos, indeterminados, nunca nem vi, nem sei quem é. Então vamos lá. Berenice falou com a professora de matemática ontem. Eu já sei quem é essa professora, ela é determinada. A pessoa que falou e a pessoa que ouviu, as duas sabem de quem se trata. Então, nós temos aqui um artigo definido. Enquanto que em Berenice falou com uma professora de matemática ontem, pode ser qualquer professora de matemática. Ela é indeterminada, ela é desconhecida, nunca nem vi quem é essa professora. Então, um artigo indefinido. Tudo bem até aqui, gente? Vamos só revisar. Quando a gente tem um artigo definido, ele vai falar de um substantivo, de um elemento que já é conhecido, ele já é determinado. E o artigo indefinido, ele sempre vai tratar de um elemento, de um substantivo que ele é desconhecido. A gente ainda não pode determinar quem é, tá? Olha aqui a lista dos artigos definidos. A, o, e aí nós temos as suas variações no plural, as, os. E os artigos indefinidos, uma e um, e as suas variações no plural, umas e uns. Esses são os artigos, são as palavras que nós utilizamos para determinar ou indeterminar o substantivo que vem ao lado, para dizer se ele é conhecido ou desconhecido. Essa é a diferença de sentido entre essas duas orações aqui acima. Na primeira, quando eu digo Berenice falou com a professora de matemática ontem, eu que estou falando e a pessoa que está me ouvindo, nós compartilhamos essa informação, nós sabemos quem é a professora. E quando eu digo Berenice falou com uma professora de matemática ontem, essa informação ela é desconhecida, nós não sabemos de quem se trata. Nós sabemos que é uma professora de matemática, mas nós não podemos determinar quem é essa professora de matemática. Por isso, a utilização do artigo indefinido, ok? Vamos seguir. Vamos agora analisar mais dois pares de orações. Eu tenho o céu é azul e o azul do céu é lindo. Onde está o artigo? O artigo está bem aqui, ó.
acompanhando a segunda palavra azul. O azul do céu é lindo. A primeira não é acompanhada por um artigo. Quando eu tenho o céu é azul, se a gente for prestar atenção, essa palavra azul ela está me dizendo qual é a característica do céu. E nós já sabemos que característica é adjetivo. Mas na segunda oração, a palavra azul continua sendo um adjetivo? Vamos olhar que o artigo está bem aqui. E vamos lembrar que o artigo ele é o melhor amigo do substantivo. Então, a palavra que é acompanhada pelo artigo é um substantivo. Pode até ser que a palavra azul, em outra situação, ela seja um adjetivo, ela indique uma característica, mas quando ela está acompanhada pelo artigo, ela passa a ser um substantivo, ok? Vamos ao segundo par de orações. Ele guarda os materiais com cuidado. O guarda de trânsito está atento. A palavra é a mesma. Uma está acompanhada pelo artigo e a outra não está. Qual está acompanhada pelo artigo? A segunda, olha ali o artigo o. O guarda de trânsito está atento. Mas lá na primeira oração, quando não tem o artigo acompanhando, vamos entender o que está sendo dito ali. Ele guarda os materiais com cuidado. Gente, aqui nós temos a ação que o sujeito realiza, é o que ele está fazendo. O que ele faz? Ele guarda os materiais, é uma ação. Se é uma ação, nós temos um verbo. A palavra guarda continua sendo verbo na segunda oração, mesmo acompanhada pelo artigo. O artigo acompanha sempre quem? O substantivo. A palavra guarda pode ser um verbo em outras situações, mas quando ela está acompanhada pelo artigo, essa palavra passa a ser um substantivo, ok? Então vamos lá. O artigo, gente, ele tem um superpoder. Ele transforma qualquer palavra que ele acompanha em substantivo. Pode até ser que aquela palavra, em outro momento, ela seja um adjetivo, um verbo, mas a partir do momento que ela está acompanhada pelo artigo, ela passa a ser um substantivo. Ela desempenha a função de substantivo ali. Tudo bem? Vamos seguir. Entendeu tudo? Você tem alguma dúvida? Quem tiver dúvida aí pode levantar a mão. Sei que você entendeu, mas vamos lá, tudo de novo. Nós estudamos hoje, gente, o artigo. O que é artigo? O artigo é uma palavra que acompanha o substantivo. Ele sempre vai concordar em gênero e em número. Em gênero, assim, quando um está no masculino, o outro está no masculino. Quando um está no feminino, o outro está no feminino. E em número, assim, quando um está no singular, o outro está no singular. Quando um está no plural, o outro está no plural. O artigo e o substantivo, eles precisam apresentar o mesmo gênero e o mesmo número. Isso é a concordância entre eles, certo? O artigo pode ser de dois tipos. Ele pode ser definido e ele pode ser também indefinido. Quando ele é definido? Quando ele se refere a substantivos, a elementos já conhecidos. E ele é indefinido quando ele se refere a substantivos, a elementos desconhecidos que estão aparecendo pela primeira vez. Quais são os artigos definidos? O, os, a e as. Quais são os artigos indefinidos? Um, uns, uma e umas, certo? Vamos fazer agora uma verificação de aprendizagem. Eu quero ver se você consegue localizar e classificar os artigos nas frases abaixo. Vamos ver se nós entendemos tudo direitinho de verdade. Eu vi uma menina no pátio. Ainda não li o livro. Berenice visitou os avós. Comprei uns brinquedos ontem. Arrumamos as gavetas bem cedo. Vamos à primeira oração. Eu vi uma menina no pátio. Qual é o artigo e como ele se classifica?
Se você disse que a palavra uma é um artigo indefinido, acertou. Vamos à segunda agora. Ainda não li o livro. Se você disse que a palavra o é um artigo definido, acertou. Vamos à próxima. Berenice visitou os avós. Qual é o artigo e como se classifica? Se você disse que a palavra os é um artigo definido, acertou também. Vamos à próxima? Comprei uns brinquedos ontem. A resposta certa é artigo indefinido, a palavra uns. E a última? Arrumamos as gavetas bem cedo. Qual é o artigo? Como ele se classifica? Quem disse que a palavra as é um artigo definido, acertou também. Agora, se você errou mais de 2 respostas, assista ao vídeo novamente para entender tudo direitinho e refazer a nossa verificação. Gente, eu espero que vocês tenham entendido tudo direitinho, que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!